Pessoal, estamos aqui mais uma vez. Que alegria mais imensa estar com vocês aqui nesse momento no nosso Podsharkcast para mais uma conversa de qualidade. E hoje, rapaz, hoje eu tô muito chique. Eu tô assim com... Sabe quando você pega um combo de várias pessoas em uma só, de vários personagens em uma coisa só? Ela é mãe, ela é esposa, ela é uma baita de uma influenciadora, ela é aquela guerreira da causa das mulheres, assim, ela é tanta coisa, gente, uma mulher de fé. Ela é um combo, assim, tudo em uma pessoa só. Eu tô aqui com a D Cavalcante. Ai, meu Deus, que apresentação maravilhosa. Eu tô tão feliz de Eu estar aqui, porque a gente não consegue se também. ver com tanta frequência, né? Mas É. chegamos aqui, nós temos uma história, assim, de várias coisas que já vivemos. Verdade. Temos uma história que envolve um recurso que todo mundo dispõe, mas poucas pessoas sabem usar. Verdade. E a verdade é que quando você aprende a usar esse recurso, muita coisa acontece na sua vida, né? Verdade. Que a gente sempre quando se vê fala sobre isso, porque a prova viva desse vínculo tá correndo por aí ou deitada e dormindo, Não, que eu ainda acho tá que não. Ainda está acordada, ainda está acordada. Que é a filhinha da D, que através de uma assim, atitudes de fé mesmo, né, gente? Que assim, entenda que há uma diferença entre pensamento positivo e fé. Pensar positivo, você fica imaginando, desejando, querendo que aquilo de bom aconteça. Sim. A diferença do pensamento positivo para a fé é que a fé você tem convicção que aquilo vai acontecer. Não há um desejo que aconteça, não há uma vibração positiva para que aquilo aconteça, né? A fé é aquilo que chama para existir o que não existe. A Sagrada Escritura faz isso, né? Afirma isso, que a fé é crer naquilo que não existe. E não é apenas desejar, é crer. E ponto final, vai acontecer assim, eu tenho convicção disso. E a D teve um desafiãozão de como usar a fé, né? Você lembra uma coisa que eu te falei em várias conversas? Fé serve para quê? Eu falei assim, fé serve para quê? Quando eu pergunto isso, todo mundo fala mil respostas. A fé é minha âncora. A fé, eu não perguntei o que é fé. Fé serve para quê? Resumindo, é simples. Fé serve para usar. Só para isso, gente. Verdade. Porque quando tá tudo bem, não tem que ter fé, tem que ter gratidão. Isso mesmo. Quando vai tudo mal, que tem que ter fé, que você precisa aprender a enxergar as coisas pelo melhor ângulo, crendo que esse melhor ângulo vai se estabelecer na sua vida, embora os olhos nus não pareçam, né? Sim. E foi desafiador aprender a usar fé? Nossa, se foi. Primeiramente, queria te agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo. E antes de começar, eu estava contando para o João sobre a gente, conversando com o João lá fora e conversando como eu te conheci, como tudo aconteceu e ele fez uma introdução assim para contar para vocês, meninas, eu já estou falando como se fossem minhas seguidoras, mas enfim, para contar para vocês, mas o pastor Bruno manda eu conheci... para cá, tem café. Tem pronto, é verdade, ó. Tá tarde da noite. Pois é, um cafezinho, muito obrigada, meu Deus. Foi? Muito bem. Obrigada, Pex. Sim, e eu estava contando, né, para as pessoas, antes de começar, como eu conheci Pastor Bruno. E a Ader, que era antes de conhecer ele, e a Ader que se tornou depois. Inclusive, aproveitar o gancho para agradecer a pessoa que nos aproximou, que foi Ana Beatriz Ericeira, Mota Ericeira. Bia, obrigada, amiga, por me apresentar. Bia é o amor das nossas vidas. Num momento muito difícil da minha vida, né? Que eu estava passando com minha filha doente, internada no hospital, muito grave, e que eu não tinha mais força, achava que não tinha mais fé, falava que não sabia mais orar, e foi uma das coisas que eu falei para ele, que eu falava, pastor, eu não consigo mais, eu não sei mais como orar, eu não sei mais como pedir para Deus, e ele só fala, eu vou chorar, a Bispo não disse que eu ia chorar, me arranja logo esse papel higiênico. Toda vez que eu conto essa história, eu me emociono. E ele sempre falava assim, não precisa fazer nada, pode chorar, faça como o seu coração tá mandando. Deus está vendo e Ele está ouvindo. Regras, larga de religiosidade, porque a gente acha que precisa ter uma regra. A gente acha que precisa ter uma sequência. Isso.
E pastor Bruno foi no hospital me visitar minha filha, orar pela gente, sem nem me conhecer. Não sabia nem quem eu era. Só porque simplesmente a Bia, que era amiga da gente em comum, falou assim: pastor, eu queria que você fosse no hospital conhecer uma pessoa, ela é muito minha amiga, pra você orar por ela. E a partir dali não desgrudei mais. E pra ter um breve resumo pra vocês, né? E através do pastor Bruno eu conheci, né, a Deus mais de perto, né? Eu passei por provações, enfim, que colocaram a minha fé, né? Eu falava assim, colocar a minha fé em jogo, porque eu achava, né, que eu nem tinha mais, enfim. E depois que eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a conhecer a palavra de Deus através dele. Nossa, como eu falo, existe uma DEI, uma família da DEI, porque não foi só a Maria Helena, André, meus irmãos, Gente, minha família. André, sua mãe, Minha seu irmão. mãe, É sim. verdade, foi todo E mundo. minha família é extremamente católica. Eu cresci numa igreja, numa família muito católica. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso, lógico. E eu conto sempre isso também, que quando eu era criança, eu era adolescente, eu tenho umas minhas amigas lá em Rosário, são evangélicas, a Amanda, que era uma das minhas melhores amigas, eu ia pra igreja fugida. Eu ia pra igreja com ela era da Batista, ainda até hoje, da Batista Nacional lá em Rosário, e eu ia pra igreja com ela e minha mãe me buscar na porta da igreja. E mandava, vamos pra casa, porque eu achava que eu tava indo influenciada pelas amigas, né? E na verdade não era. E hoje, assim, meus pais super apoiam e amam o pastor Bruno também, enfim. Mas foi uma época da minha vida que eu digo, que eu conto, que eu fosse escrever um livro, existia um capítulo só para falar do pastor Bruno, porque realmente marcou muito a minha vida. Obrigada, pastor. Eu que agradeço. Toda vez que eu lhe encontro, eu lhe agradeço, mas é de coração. É muito ver tua filha tão cheia de vida, inteligentíssima, que ela faz umas Nem perguntas que a parece gente fala assim. viveu. Foi muito louco esse período, né? Foi. É um período de fortalecer musculatura espiritual, digo assim, porque assim, tem uma passagem muito legal do apóstolo Paulo, que ele fala que ele estava em um lugar cheio de hostilidade, um lugar péssimo, horrível, as pessoas olhavam para ele torto, ele era mal cuidado, mal visto, mal quisto, mas ele não saiu desse lugar de jeito nenhum. E eu comecei a pensar, mas o que tem a ver esse cara nesse lugar? Por que ele não foi embora? Isso aqui que ela quer enxugar as lágrimas, bichinha, para não poder se borrar toda. É pra ficar bonita no vídeo, gente, pelo amor de Deus. E ele fala assim, ele começou a comentar do contexto do lugar, mas que ele ficaria ali. Ele falou, meu Deus, mas o que tem a ver ele ficar nesse lugar tão hostil? Que, na verdade, ninguém se fortalece em lugares de comodismo. Ninguém se fortalece em lugares de comodismo, né? E a fé nunca seria fortalecida em tempos de bonança. Porque você não a usa em tempos de bonança. Quando você fala uma D antes e uma D depois, eu creio que essa D depois, ela é fruto de toda essa turbulência vivida em uma sobrevivência, em uma superação após a turbulência, porque não tem coisa melhor do que se falar para pessoas, ajudá-las tendo passado e superado. Sim, entender os propósitos, né? A gente entende depois por que aconteceu. Na época a gente se questionou, meu Deus, por que comigo? Por que com minha filha? Por que dessa forma, né? E que depois que passa a gente compreende que tudo tem um propósito e Deus sempre tá ali com a gente, por mais que a gente ache que não, né? Como eu lhe falava. Ele não tá mais me ouvindo, eu não sei mais como falar, não sei mais como pedir. E antes de eu continuar, só vou te liberar uma coisinha que tá no meu coração, para você, até pra Jamile, que tá aqui também, que passou por situações complicadas de vida, de saúde, de família, etc. Uma coisa que Deus falava muito ao meu coração, sabe? Dias atrás, ele falava assim, claramente, você não tem como falar ou ajudar quem quer que seja, se você não passou pelo que quer que seja. Né? É muito complicado você querer estar no lugar de fala de alguém sem ter passado por isso. É muito, muito difícil. Então, se Deus te permitiu passar por coisas muito, muito complicadas, de verdade, pessoas que passam por coisas muito complicadas virão até você. E ninguém pode fazer nada por elas senão você, porque você passou pelo que elas passaram, ou estão passando, ou coisas similares. Então, quando as pessoas falam assim, eu queria saber meu propósito de vida. Sofre pancadão? Sofro. Já sei qual é o propósito. É usar isso em prol de outras pessoas. Verdade. Você vive para ajudar em prol de outras pessoas. Verdade. E uma causa que você agarrou foi a das mulheres, né, Dê? Eu amo ver isso. Sabe o que a Dê faz hoje pelas mulheres, pelo público feminino? Eu estava conversando agora há pouco, contando um pouquinho sobre a minha história, né? Muitas pessoas não entendem, né? Como é que tu entraste nesse mundo? Por que hoje falar sobre violência contra a mulher, né? Por que defender essa causa?
de fato, graças a Deus, eu nunca vivi uma violência doméstica, nunca vivi violência com nenhum relacionamento. Mas a internet, o meu trabalho nas redes sociais me trouxe essa causa. Quando eu comecei com as redes sociais, pastor, talvez o senhor nem saiba, mas vai começar um pouquinho da minha história agora, sobre o começo de tudo. Eu comecei para me ajudar. Eu comecei compartilhando minha rotina de emagrecimento, porque eu sempre fui uma criança que foi muito magra a vida toda. Inclusive, a gente pode colocar imagens quando for postar? Pode, Rafa? Botar imagens? Pronto. Eu vou mandar para vocês as imagens, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Eu fui magra muitos anos da minha vida, durante muitos anos. E sofri bullying, que na época, quando eu morava em Rosário, eu não sabia que essa palavra era bullying, né? Mas minha vida toda, meus amigos, Canela de Sabiá Cagona, Olivia Palito, meus apelidos eram esses. Olivia Palito, Cibita Baleada. Cibita Baleada é muito maranhense, né? Cibita Baleada. Cibita Baleada. Eu acho que só tá sorrindo. O senhor tá fazendo bullying? Não, eu tô... tá. É porque, gente, esses apelidos... É muito maranhense, né? Fala, Canela de Sabiá, aí. Mas, enfim, passei a vida toda sofrendo esses tipos de brincadeira, de bullying, né? Por conta da minha magreza. Meu bullying era o contrário, né? Porque eu era uma criança rechonchudíssima. Aí meu bullying era outro, era olho de poço. Nhônio. Lembra do nhônio do Nhônio, sim. Nós vimos bullies opostos, e aí? Mas vivi isso depois, é isso que eu ia contar agora. E eu tomei muito remédio para engordar durante muitos anos e não engordava. Enfim, um breve resumo. Quando depois de casada, engordei 50 quilos em um ano. Putz, tive uma síndrome metabólica. Logo uma vez. Fiquei diabética, hipertensa, enfim. E eu fiquei muito gordinha, que é a foto que o Rafa vai adicionar aí também para mostrar como eu fiquei depois. E eu tinha vergonha de sair de casa, eu tinha vergonha de encontrar os meus amigos da adolescência, da infância. Porque quando eu encontrava, eu percebia que eles faziam assim. Susto, tipo, né? Nossa, como ela mudou. E realmente foi uma mudança muito drástica. E isso afetou muito a minha vida. Eu não tinha mais relação sexual com meu marido de luz acesa, era sempre luz apagada. Eu não deixava ele me tocar. Eu tinha os locais que ele podia me tocar, porque eu achava que ele ia me tocar, que ele ia sentir aquela gordura e não ia querer mais ter nada comigo. Olha a loucura, né? Enfim. Você sabe que tem um monte de mulher que tá ouvindo agora que passa por isso, né? Sim, muitas. E foi assim que eu me conectei com os meus seguidores. Foi assim que começou. E aí eu comecei a postar sobre... Aí sim... fiz uma redução, fiz bariátrica. Depois de um ano, eu queria muito engravidar, né? Nessa época que eu estava obesa e não conseguia. E se eu te engravidasse, eu poderia ter uma gravidez de risco de diabetes, porque eu estava com diabetes, né? Diabetes, estava hipertensa também. Eclâmpsia e tal. Sim. E aí foi quando eu resolvi, não, vou fazer a bariátrica. Tomei a drástica decisão de fazer a bariátrica. E depois de um ano, eu fui liberada para engravidar. Logo com um ano eu já engravidei, tive minha filha. Graças a Deus foi tudo tranquilo. E depois de 2 anos, quase 3 da bariátrica, comecei a reengordar. Aí começou a parte da internet. Porque as pessoas têm a falsa ilusão que quem faz bariátrica vai ficar magra a vida toda. Nunca mais vai engordar na vida. E não é isso. É um músculo, né? Depois volta. Você não engorda 100% depois, mas até 90%. Tem pra mim várias isso é pessoas. louco, porque você, a priori, você não consegue ingerir as mesmas quantidades de alimentos, mas certo? Mas depois o músculo do estômago vai crescendo de novo, vai voltando ao normal. No começo a gente não come mesmo. Eu fiquei muito magra. Eu emagreci os 50... na verdade, eu emagreci mais do que os 50 quilos que eu perdi. E aí depois vem a fase, você volta ao normal, começa a comer tudo e começa a burlar, porque tudo tá na nossa mente, né, pastor? É incrível. Aí você começa a criar estratégias para burlar. Aí eu não vou comer agora um pouquinho, daqui a pouco eu como mais um pouquinho. Enfim. Comecei a reengordar. E aí foi quando eu conheci Renara Leite. E fui me consultar com a Renara. A Nutri. Inclusive, eu sou muito grata, Renara. Eu também. Nossa. Você sabe que, assim, só abrindo parênteses, porque tem que dar honra a quem merece honra, quem merece, sim. Ela foi minha primeira experiência com nutrição. A minha primeira experiência de sucesso foi ela, porque eu já tinha em outras. A primeira em tudo, pra mim. E eu aceitei um desafio da Renara, tal, sobre não foi nem emagrecimento, mas foi condicionamento. Que foi quando eu comecei essa vida de academia. E assim, com a Renara eu comecei a entender que, cara, eu posso fazer muito por mim, no sentido de educação física mesmo, né? Renara é maravilhosa. E ela consegue dar uma virada de chave na cabeça da gente, sim. né? E aí eu conheci a Renara e eu falei lá pra ela, Renara, aí sim, eu era dependente de remédios para emagrecer. Depois que eu comecei a engordar, eu me viciei nisso. Eu tomava, o que eu fazia?
eu burlava, eu pegava as receitas e comprava depois. Enfim, tudo que tu imaginar de errado eu fazia. Inclusive, eu não gosto nem de falar sobre isso porque eu acabo incentivando, não façam. Mas tomei muito remédio para emagrecer, muito. Todos esses que na época, sibutramina, que hoje em dia nem usa mais, eu usei muito, enfim. Isso me ajudou, fortíssimo. Isso ajudou até essa síndrome, sabe? Depois as consequências da minha saúde vieram. E eu falei pra ela, Renara, eu quero emagrecer fazendo um plano alimentar correto, sem tomar medicação nenhuma. Eu vou ver se eu vou conseguir, porque eu nunca consegui. Vamos ver se agora vai. E aí consegui. No primeiro mês eu acho que emagreci 4 quilos, não lembro. E eu, caramba, tu foi a única pessoa que conseguiu isso. Então, aí eu não, achei a pessoa. E tanto é que eu tô até hoje com ela, né? E hoje é uma grande amiga. E aí eu comecei a compartilhar. Comecei a postar na internet. Instagram, na época, era uma coisa bem... Não tinha essa como hoje, não tinha stories, não era assim como é hoje, né? E comecei a postar. Postava no feed mesmo, o meu prato, o meu almoço, meu jantar e tal. E comecei a emagrecer. E aí, as amigas próximas, né, começaram a se incentivar. Nossa, amiga, tu emagreceu e tal. Eu, menina, eu fui na nutricionista tal, tô fazendo isso e isso. Aí criei o primeiro grupo. Foi aí que surgiu. Amigas da D. Eram 15 meninas nesse grupo de WhatsApp. E a gente compartilhava tudo. Nossas receitas, nosso plano alimentar, enfim. De quem foi a ideia? Minha. E aí começou, inclusive... Desde cedo se levantando para poder fazer. E aí, a partir daí, essas meninas todas estavam no grupo, viraram pacientes de Renara. Aí eu comecei a entender minha influência. Começou daí. E aí todas queriam se consultar com Renara, né? E aí começou daí. E criei esse grupo. E aí a gente ia pra litorânea junto, fazia atividade física junto. Aí criamos esse grupo. E aí essas amigas foram falando pras amigas. Eu sempre fui uma pessoa que conheço muita gente. Sempre fui muito popular na escola. Eu falava com todo mundo, do porteiro ao diretor, todo mundo sabia quem era Denise. Eu nem imaginei. Todo mundo. Nem imaginei. Então eu já tinha uma rede social com bastante gente. E assim, até porque Rosário também e tal, enfim. E aí comecei a compartilhar e as pessoas foram chegando. Aí eu resolvi criar um primeiro grupo, Emagrecendo com a D. Que a princípio, né, essas mulheres vinham porque queriam emagrecer. Estética. Tudo da estética. A gente nunca falava de outros assuntos. Era isso, emagrecer pra ficar bonita e tal. Isso acaba te impulsionar a permanecer no teu plano alimentar. Tudo. Quando eu vejo, né, o meu passado, cara, mas aquilo lá, eu achava que ajudava elas que me ajudavam. Quando eu pensava em fazer alguma coisa, cara, mas eu não posso sair do foco, porque elas estão tudo ali, se espelhando em mim, esperando meus resultados. E aí começou, o Emagrecendo com a Dete. Teve uma época, pastor, que eu tava com 6 grupos cada grupo com 250 mulheres, que era o máximo que podia no WhatsApp. E aquilo foi criando uma proporção muito grande. E com isso, as marcas foram me olhando, né? Foram olhando com outros olhos. E como eu conheço muita gente, eu tinha muitas amigas. A Marina da Botica. Minha amigona, Marina Trovão. Ai, foi a primeira Marina. a abraçar meu projeto. Marina, amiga, vamos. Eu dou as camisas, eu te ajudo, eu patrocino. E começou com a Marina sendo a patrocinadora oficial. Ela dava as camisas pra gente, aí criamos o grupo com as camisas e a gente ia pra litorânea fazer tudo, era sempre assim. E aquilo foi criando uma comunidade. Eu digo que hoje, eu sempre falo que eu não tenho seguidores, eu tenho as meninas da D, são minhas amigas, sabe? Porque nas minhas redes sociais eu acabo compartilhando tudo da minha vida, minhas dores, e isso conecta muito com elas. Então, quando eu comecei falando sobre isso, sobre o meu emagrecimento, que eu tava sofrendo com isso, que eu queria, e muitas vezes não conseguia, que era algo que a gente às vezes passava o dia todinho certinho, na dieta, chegava de noite. Quem nunca passou por isso, né? Comia um boi. Olha eu aqui, gente. Passei o dia todo certinho, esse biscoito enviado e era tipo um grupo de autoajuda. A gente colocava no grupo, era obrigatório botar o almoço, botar o jantar. Então as pessoas meio que se conectavam com aquilo, né? Nossa, eu vou ter que botar, disciplina. Então eu vou fazer direitinho, a disciplina. E aí foi onde tudo começou. As marcas começaram a olhar, nossa, ela tem pessoas que seguem, né? Pessoas que querem fazer o que ela está fazendo. Então, as marcas começaram a me procurar e comecei a trabalhar paralela à minha profissão, porque eu sou fisioterapeuta intensivista, trabalhei durante 7 anos no Hospital Carlos Macieira e trabalhava paralelamente com isso, as minhas redes sociais e o meu trabalho como fisioterapeuta. Foi quando aconteceu o que aconteceu com Maria Helena. Que essa bactéria que ela teve, essa pneumonia, que foi uma pneumonia necrotizante, que foi muito grave, ela pegou uma bactéria muito resistente, que não se pega em qualquer lugar. Gente, foi grave, mas assim, numa proporção grave. Que entendam. Quando a gente fala grave, não é uma coisinha ruim. Grave. A vida por um fio. Sim. De uma criança, quantos anos na época de? 4. Tinha acabado de fazer 4. No mês do aniversário dela, ela adoeceu. E
eu me culpava muito. Porque, aí a bactéria é muito resistente, aí a pediatra que atendeu ela, que inclusive até hoje é a pediatra dela, falou assim, nossa, mas aí não descobriam. Por que ela ficou tão grave? Porque estavam tratando com antibióticos para bactérias comuns de pneumonia. E depois que foram descobrir que era uma bactéria resistente. Que quem levou? Eu levei do hospital, porque eu trabalhava numa UTI infinitas bactérias. E era um local muito insalubre, né? Então, foi eu que levei para casa. Ou foi na roupa, ou foi no celular, enfim. E eu me culpei muito, né? Eu me culpava muito. Eu ficava, meu Deus, eu vou perder minha filha, a culpa é minha. E depois que ela ficou boa, eu adquiri uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Eu chegava na porta do Carlos Macedo do hospital, eu olhava para a placa, aquele letreiro enorme, e eu me tremia toda, pastor. Eu me tremia toda. Eu tinha ataque de pânico. Eu falava, eu não vou conseguir voltar. Aí eu não consegui uma semana pro plantão. Eu trabalhava à noite, entrava às 7 da noite, saía às 7 da manhã. Mas eu não conseguia mais. Eu via os pacientes graves, eu entrava em pânico. Enfim, e aquilo... Nossa, eu tô doente. Aí eu comecei a passar mal mesmo. Fui várias vezes pro hospital achando que eu tinha problema no coração. Chegava palpitando, tô morrendo, e o médico me passava um Rivotril e uma nebulização com um soro fisiológico. Nossa, isso não vai passar minha falta de ar. E a falta de ar era tudo psicológico mesmo, era da ansiedade. E aí foi quando eu descobri minha ansiedade. Falei sobre isso também nas redes sociais. Foi outro ponto que me conectou com as minhas seguidoras. Porque hoje em dia todo mundo, né, tem um pouco de ansiedade. É o mal do século. Um pouco? Não, é tão boa a pessoa, gente. Porque é o que predomina hoje nas galáxias. As pessoas estão doidas. E aí... comecei a falar sobre isso também, aí acompanharam todo o processo com a Maria Helena, foi quando eu lhe conheci, foi quando eu conheci diversas igrejas, pessoas, pastor, iam lá para a recepção do São Domingos, eram várias igrejas que iam para lá para orar por Maria Helena sem nem me conhecer, sem nem conhecer ela, porque como botavam nos grupos, hoje eu entendo, mas a Bia foi a precursora de tudo isso. Eu mandei, ela pediu, amiga, me manda uma foto de Maria Helena, eu mandei. Essa foto, depois eu fiquei sabendo que rodou em vários grupos de igreja. Então, assim, era muita gente orando por ela. Aí eu adoeci e tal. E comecei... Eu falei, não aguento mais, eu vou ter que sair do hospital, não consigo mais. E aí eu falei, não, eu vou me dedicar a esse meu trabalho com as redes sociais, que é algo que eu me conecto, que eu tô feliz, que eu consigo ajudar outras mulheres. E saí do hospital com muita dor no coração. Larguei minha carteira assinada para trabalhar com o que eu amava no momento, né, que eu amo até hoje fazer, e algo que eu estava feliz fazendo. E me dediquei, entrei de cabeça total, e foi quando eu resolvi me dedicar mais a esse projeto do Emagrecendo com a D. E aí começaram as mensagens. Aí onde é que entra a violência? Eu comecei a receber... Eu era uma psicóloga. A André que fala assim, minha filha, tu tá psicóloga dessas mulheres. Porque eu não deixo de ser um pouco, né? A gente acaba conversando e ouvindo. E muitas vêm me procurar. Lidar com pessoas é ouvir pessoas. É ouvir pessoas. Ede, eu quero entrar no teu projeto, que eu quero emagrecer, porque eu fui traída pelo meu marido. Eu descobri agora uma traição. E ele falou na minha cara que ele me traiu porque eu tô gorda, porque eu sou feia. Ede, eu quero entrar no desafio porque eu passei por um problema no trabalho, eu perdi meu emprego, então eu perdi uma vaga por conta do meu corpo, porque eu vivo um relacionamento abusivo. Tudo estava relacionado a alguma coisa que a mulher estava passando, não só pela estética. A estética era uma consequência só de tudo. A gente acha que, aí eu quero emagrecer pela estética. Não, a estética é uma consequência legal, né? A gente quer, lógico, tá bonita e tal, mas tem muita coisa atrás disso. Motivação que tem que ser certa. Sim, e aí eu conversando com o Carol, que é minha assessora, a Carol falou assim, Dê, precisa mudar esse nome. E aí sim, muitas me procuravam assim, Dê, mas eu quero participar do teu grupo, mas eu não quero emagrecer, eu quero engordar. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho raiva dessas que me dizem que eu tenho dificuldade para engordar. Eu nem confio não são pessoas de confiança. Gente, como de tudo, não engorda. Viu, seu Rafa? Mas tem pessoas que não engordam não são de confiança, eu nem ligo, eu ignoro. Tem muitas mulheres que sofrem assim, que querem ganhar uma massa muscular, querem ficar mais cheinha, enfim, e a gente pode emagrecer. Graça, gente. Tem. Ridículo. E aí elas queriam participar. Eu falei, não, vou mudar o nome. E aí mudamos o nome do grupo do projeto de Emagrecendo com a D para Desafice, que é desafiar a mulher a ser o que ela quiser ser. Desculpa, desde que ela esteja feliz com o que ela está olhando no espelho, desde que ela esteja feliz, né? E começamos esse projeto e assim, muitas mulheres impactadas, mudando mesmo a vida, sabe, pastor? De começar a se enxergar com outros olhos, começar a se amar, se valorizar. Porque a mulher que se ama, que se valoriza, ela não aceita um relacionamento abusivo. Ela não aceita um homem xingar, um homem falar falar o que quer e impor o que quer.
não que a mulher, eu sempre gosto de falar sobre isso, não é o extremo, não é o feminismo, não é. É se valorizar, entender? Eu sou super a favor da família. Próprio. Eu sou a favor da família. Inclusive, esse foi outro ponto que eu me conectei muito com as minhas seguidoras. Eu passei por um problema com o André, né? A gente passou por um problema de relacionamento que sofri uma traição. E quando eu contei sobre isso nas minhas redes sociais, aí mesmo que elas vinham, é isso que eu tô passando. Muitas tinham até vergonha de falar. É isso que eu tô passando, eu preciso. Nossa, que legal tu falar sobre isso. Tu não tem vergonha de falar sobre isso. E eu acho que esses foram os pontos que me conectaram muito com as minhas seguidoras, porque eu falo sobre as minhas dores. Eu não tenho vergonha de falar do que eu passo. Eu não tenho vergonha de falar dos meus problemas. Porque eu sei que aquilo ali, alguém tá passando também e vai olhar, cara, a Dê tá conseguindo. Eu também posso conseguir. Por que eu não vou conseguir? Por que eu vou entregar os pontos? Por que eu vou entrar numa depressão? Por que eu vou... Por que eu vou me calar? Porque eu vou omitir as coisas. Isso. E aí eu comecei a falar sobre isso. Eu fui secretária da mulher durante 1 ano lá em Rosário também, onde eu pude ajudar muitas mulheres, mas na época a Lei Maria da Penha não era como é hoje. Ela sofreu, graças a Deus, muitas mudanças. E infelizmente, eu perdi a Mariana, que era uma das minhas melhores amigas, a Mariana Costa, que foi vítima de feminicídio. E eu vivi na pele, eu até falo sobre isso. Eu já ajudava mulheres antes de ter perdido a minha amiga. A gente não precisa ter uma causa tão próxima. Infelizmente, eu perdi a Mariana para começar a trabalhar mais de frente nisso, porque foi a partir daí que a Carol Costa, que é a irmã dela, que é a esposa do que assassinou, né, a Mariana, ela e a tia Flor, que é a mãe, criaram a ONG Somos Todos Marianas, que vai nas comunidades, nas escolas, nas faculdades, falar sobre a violência, orientar as mulheres, falar os tipos de violência, porque muitas mulheres acham que a violência é só a agressão. E a agressão física é uma das últimas. A agressão psicológica deixa muito mais consequências, né? As mulheres, hoje em dia, quando a gente vai fazer as palestras, quando eu vou para as palestras, as pessoas ficam, eu vivo isso. Meu Deus, mas isso é violência. O pessoal entende que as pessoas associam com os extremos. Isso. E o extremo é o ápice das coisas, né? O relacionamento abusivo não é caracterizado pelo pancadão. Não. Tem pequenas coisas que já dão essa deixa enorme de abusivo. Dele olhar pra você, tu não sabe fazer nada, nem um prato de comida você sabe fazer, nem uma comida você sabe fazer. É uma abuso. Ou um simples comentário como, não queria que você fosse, não roupa, quero que você... sabe, roupa. limitar em pequenas coisas e fazer a pessoa deixar de ser quem ela é e sair desse drive de autoconhecimento, ficar perdida nela mesma, já é abusivo. Sim. E já várias, é abusivo. O fato de você não querer ter relação sexual e você é forçada a ter relação sexual porque ele quer naquela hora, é um abuso. O fato dele não querer ter filho e você querer e ele usar um anticoncepcional, ou usar camisinha, ou te obrigar a fazer, tomar um anticoncepcional. Enfim, existem vários tipos de abuso. E elas não sabem, muitas, por incrível que pareça, tá tão comum a violência, e por mais que tem tantos meios de comunicação, várias formas, se a gente está falando sobre isso diariamente, a gente chega nos locais e encontra as pessoas. Isso que eu ia falar para você, tem muita gente que comenta, quando a gente fala sobre alguns assuntos, como falar sobre as minorias, falar sobre feminicídio, falar sobre relacionamento abusivo, ou quando os negros falam sobre racismo. Algumas pessoas falam, mas já tá sem graça, tal, porque as pessoas não têm noção de como isso ainda é uma constante, de por mais que você fale, ou você conheça, ou você veja em meios de redes sociais ou meios de comunicação, ainda tem gente passando por todas essas coisas nos seus ínfimos detalhes. E assim, pode parecer absurdo, né? Não acredito. Sim, ainda tem demais. Então não dá pra parar de falar. Não dá pra parar de falar, não dá pra parar de fazer alguma coisa. E assim, eu vivi a minha adolescência lá em Rosário, né? Que eu cresci, minha adolescência toda foi lá, e eu olhava muitas amigas passando por isso com os namorados. E a gente achava normal, sabe? E sabia histórias de mães, de amigas, que o pai não deixava ela trabalhar, não deixava ela sair de casa, que a mulher vivia só para cuidar. Eu tinha uma amiga minha que perdeu o pai, e quando ela perdeu, eu lembro que a mãe dela entrou em depressão. Eu não sei fazer nada.
Meu marido nunca deixou eu fazer nada. Eu lembro que ela queria começar a vender Herbalife, uma das coisas que ela começou a fazer, e ela entrou, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu nunca fiz nada, porque ele nunca permitiu. Então, as mulheres hoje já conseguem enxergar isso de uma forma, graças a Deus, a gente tem feito esse trabalho de formiguinha e tem conseguido ajudar muitas mulheres a entender o que elas estão passando, que aquilo realmente não é certo, não é, você precisa fazer alguma coisa, você precisa mudar, né, aquele meio que você tá, criar coragem de tomar uma atitude. E assim, é chocante, pastor, quando a gente chega nos locais. Quando eu começo a palestra, é uma das coisas que eu pergunto: você conhece alguém? Uma vizinha, uma amiga? Ou pode ser você mesmo, mas não. Enfim, eu sei que é só alguma amiga, alguma conhecida que já sofreu algum tipo de violência. Assim, todo mundo. 90% levanta a mão. As que não levantam têm vergonha. Mas todo mundo... Ainda hoje, né, cara? Ainda hoje. Com internet, com informação. Com todas as informações. Mas a gente não julga a mulher violentada, né? Porque a gente não sabe o que ela passa. É todo um contexto. E é nesse ponto que eu tô trabalhando hoje nas minhas redes sociais. Ajudar essa mulher vítima de violência a sair desse ciclo de violência. Porque hoje é comprovado, são dados reais, 92% das mulheres vítimas de violência que vivem num relacionamento abusivo, elas vivem porque elas dependem financeiramente desse homem. E as pessoas querem julgar. Isso gosta de apanhar. Isso adora apanhar, porque se ela não gosta, ela sair dessa casa. Não é assim. Não é. A gente não pode julgar, não sabe o que aquela mulher passa. O que ela depende daquele homem não é só financeiramente, psicologicamente. Ainda tem um contexto emocional e psicológico. A dependência emocional muito grande. Uma grande amiga minha está fazendo disso um trabalho de pesquisa, porque ela começou preciso apresentar vocês duas, eu preciso apresentar vocês duas. Ela trabalha com essas causas, uma grande advogada, que trabalha... Vamos conversar sobre isso depois. Ela representa a Maria da Penha, conhece Maria Também da Penha, né? Conheci, tive a honra de conhecê-la. E toda essa... trabalha com ela proximamente, Sim. desenvolvendo projetos com ela, por isso eu quero muito que você a conheça, eu preciso que você a conheça. Aí hoje eu também, pegando esse gancho, a Luísa Tajano, que é a dona da Magazine Luiza, ela é presidente de uma ONG, ela é fundadora de uma ONG da... Mulheres do Brasil, ONG Mulheres do Brasil, que tem no Brasil todo, inclusive fora do Brasil. E lá em São Luís, o núcleo, eu sou líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. Então, eu acabei me envolvendo nessa causa em vários âmbitos, sabe? Hoje, tudo que é relacionado a isso, eu sou convidada. Eu faço parte do comitê também, que organiza o mês de novembro, que acabou agora. A gente teve um mês bem corrido, que é o mês de conscientização e combate ao feminicídio. O então governador, na época, decretou que o dia 13 de novembro, que foi o dia que a Mariana foi assassinada, é o dia nacional, dia estadual, né, do Maranhão, dia estadual de combate ao feminicídio. Então, a gente tem essa ação durante todo o mês. E foi muito interessante esse ano, pastor. Nós fizemos uma parceria com o governo do estado e nós fomos em várias escolas do estado dar palestra para esses jovens, né? E choquem-se. O primeiro local que nós fomos foi no Liceu Maranhense. Foi o pontapé inicial, a primeira palestra. E o diretor contou pra gente que fazia só um mês que eles tinham colocado câmeras. Eles tinham colocado câmeras em toda a escola e nas salas de aula. E em um mês, teve 3 casos de violência. De namoradinhos. Brigaram dentro da sala de aula e o garoto agrediu a namorada. Então, assim... Câmeras conseguiram captar. Quantas meninas não foram violentadas? E as verbais, violentadas? Que não dá pra... Né? Quantas? Sabe? Nesse dia eu fiquei muito chocada com esse dado e eu tenho passado ele à frente. Como assim? 16 anos. Numa escola. Numa escola. Entendeu? Numa escola. Mas se você for ali para ir procurar a raiz daquela mulher, você vai conversar com aquela adolescente. A maioria delas vivem isso dentro de casa. Vê o pai fazendo isso com a mãe. Sim, uma reprodução, de situações. Tanto é que ela se atraída pelo cara que age assim, porque é a referência que ela tem. Sim. Essa amiga que eu te comentei, começou a surgir nela, ela tornou-se uma grande amiga vinda da pós de neurociência, que foi um divisor de águas na minha vida. E a gente aprende várias coisas sobre comportamento, sobre como o nosso cérebro funciona em relação a todas essas coisas, né? Como é que a pessoa cria dependências e vínculos com esse tipo de comportamento, né? Como é que ela não consegue ter outra opção, tipo assim, eu sei viver brigando, separei com alguém que é pacífico, separei desse porque eu não sei viver com alguém pacífico, eu não sei o que é viver com alguém pacífico, tu precisa estar com alguém que briga comigo, né? E uma das pesquisas dela que ela está aprofundando cada vez mais é o que se passa na cabeça de uma mulher
mulher que sofre abuso e não se afasta do abusador. Né? Isso é muito importante porque vai ser legal você identificar o que se passa na mente, né? O que se passa no cérebro de uma mulher dessa, para você saber o que falar para ajudar, porque o cérebro é ativado, Sim, né? Então, sim. sabendo o que falar para ajudá-la, você consegue ter mais êxito no seu trabalho. E isso que você falou é essencial. Tipo assim, o que acontece com essa mulher, né? Por que ela está aqui? E não adianta você explicar, você explicar, falar, porque nem mesmo ela sabe. Nem mesmo né? ela sabe. Ela, não, se você já teve alguém não que te procurou não para falar assim, eu passei, mas tipo assim, eu estou vivendo isso agora e eu não sei o que fazer. Agora já, então aí você se vê numa situação de responsabilidade com alguém passando, Meu trabalho vivendo, hoje é estando. esse. Eu vou diariamente na Casa da Mulher Brasileira levar mulheres do pastor. Diariamente. Já teve dia de eu ir 3 vezes. Porque hoje eu virei essa referência nas redes sociais, né? Apesar que eu não falo muito sobre isso. Porque muita gente até fala sobre isso. Mas tu não tem medo? Se o cara mata e agride a mulher que diz que ama a mãe dos filhos dele, imagine com você. Graças a Deus, eu nunca passei por nada disso, nunca, nenhuma ameaça e nada. Mas assim, eu acho até que eu preciso arranjar um meio de falar mais sobre isso. Eu falo mais quando tem alguma palestra e tal, mas de poder falar para aquela mulher que está do outro lado, saber que eu posso estar ali para ajudar. Uhum. Eu falo isso nas minhas palestras. Então, assim, terminou a palestra, pastor, assim, é incrível. Enxurrada de mensagem no direct, enxurrada, sabe? Muitas, mas muitas mesmo. Chocantes, assim. E, assim, pessoas próximas de você que estão vivendo. Então, até queria aproveitar essa oportunidade e falar sobre isso. As minhas palestras hoje, porque meu público hoje, 95% são mulheres. E eu entendi que eu preciso ajudar a mudar a cabeça dessas mulheres também. Pasme meu também, 95% mulheres. Pois é. Mas sabe por quê, pastor? As mulheres vivem esse relacionamento abusivo, sofrem desse jeito e não têm coragem de denunciar, sabe por quê? Porque nós, mulheres, somos as primeiras a julgar. Nós, mulheres, somos as primeiras a apontar o dedo, a falar mal, a falar... Quantas vezes você que está aí do outro lado pode parar para refletir nesse momento? Quantas vezes você está numa roda de amigas e você passa alguém e você comenta? Ou então já ouviu alguém comentar? Aquela ali, apanha do marido e tal. Isso é uma vagabunda, alguma coisa ela tá fazendo pra ele. Ou quando você denunciou, mas denunciou agora, depois de 15 anos. Por favor, tava gostando. Agora, as pessoas querem julgar, as pessoas querem apontar o dedo, querem imaginar o que aconteceu e passar pra frente. E isso eu gosto, eu friso muito. Nós, mulheres, precisamos nos unir em vários aspectos. Mas esse é o principal, porque as mulheres estão morrendo, porque elas têm medo, vergonha, principalmente, de contar o que está passando. Por quê? Porque ela já ouviu você falar, ela já te conhece, ela é sua amiga, e ela já ouviu você criticar outra mulher, ela já viu você levantar a falso testemunho contra essa mulher, ela já viu você julgar por alguma coisa que aconteceu. E essa mulher, ela não vai te contar. E eu sempre gosto de falar sobre isso. Uma mulher violentada jamais pode ser argumentada. Você não pode chegar para ela e perguntar, ela vem te contar, cara, eu tô passando por isso. Mas por que ele fez isso contigo? O que foi que tu fez? Não, uma mulher violentada, ela só quer ser amparada. Ela só quer ter uma mão pra te segurar. Eu vou contigo, o que tá precisando? Tu quer de ajuda? Eu vou com você lá. Eu tô aqui pra te ajudar. Ela só quer ser acolhida, ela não quer ser julgada. Então, uma mulher violentada jamais deve ser julgada. A última coisa que ela quer é ser julgada. Então, quando a mulher entende isso, muda a forma de olhar as pessoas, sabe, pastor? A gente precisa dessa compaixão mesmo, sabe? De amor ao próximo. As pessoas estão muito... E as redes sociais, sabe? E eu tenho até na minha palestra, eu mostro um exemplo de uma mulher que ela saiu na época, faz um tempo já isso, ela saiu no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, saiu em vários jornais. Ela foi tava no barzinho, uma coisa comum, corriqueira, qualquer mulher pode fazer. Foi para um barzinho com as amigas, conheceu um cara, e levou esse cara para o apartamento dela. Primeira vez que ela conheceu esse cara. Ficou com o cara lá na balada e levou ele para casa. Só que esse cara tinha problemas psiquiátricos e tal, ele teve um surto. E ele espancou a mulher. Espancou. Tanto é que ela teve que fazer várias cirurgias plásticas. E enquanto ela estava sendo agredida, ela gritava pedindo socorro. E nenhum vizinho teve coragem de bater para ajudar. Depois de 3 horas de tortura, de espancamento, de que ela estava já perdendo a força, alguém teve coragem de arrombar a porta e entrou e conseguiu salvá-la. E ela se salvou, mas enfim, as pessoas não querem, aquele ditado, fala, em briga de marido e mulher não se mexe a colher.
mete a colher a partir do momento que sim, tem agressão. sim. Você não sai tem do padrão, como. quando sai do- Você não tem como não fazer nada. Você vê uma mulher violentada e não fazer nada. Então as pessoas. Aí sim, aí saiu no jornal, saiu a notícia na internet. E os comentários embaixo, na época do Facebook. Os comentários mais horrorosos do mundo eram feitos por mulheres. Também, como é que uma mulher dessa vai pra cama com caras na primeira noite? Como é que meu Deus, essa mulher é uma louca. Como é que ela leva o cara pra casa dela sem nem conhecer? As pessoas estavam julgando a mulher. Estavam falando mal dela pela atitude. A mulher Misericórdia zero. zero. E quem? Mulheres. Mulheres, pastor. Que coisa mais absurda isso. Sabe? Né? Que era pra se unir, sabe? Dar uma... Não, se você não tem o que falar, não fala. Mas ir lá pra denegrir, pra julgar e pra botar palavras, sabe? E é isso que eu tento Tem um conscientizar. ditado que eu acho massa, que assim, não se chuta cachorro morto. Bem isso. A mulher já tá no limite dela, da vergonha, exposição, humilhação. Imagina ela olhar. Aí, diante de tudo isso, vem alguém da fala, nossa, mas por que que, pelo amor de Deus, né, gente? Eu passei por uma situação, eu tava na minha casa e alguém me procura no inbox, uma mulher da igreja, era 1h pouco da manhã. Eu tava vendo série. Eu acho que a série era super-heróis. Geralmente é de madrugada que elas procuram a gente. Aí, Clink, que eu olhei, acho que a pessoa falou, eu sei que você não vai olhar, mas eu não tô mais aguentando viver isso e tal. Eu peguei e falei, tô olhando, o que que foi? Aí ela, não, você tá agora? Eu falei, tô, mas o que foi? Ela começou a falar da situação de abuso que ela sofria, de abuso verbal, abuso físico. E eu não conhecia ele, só ela que ela sempre era frequentante regular. Eu falei, e você fez o quê? Não, eu falei, não fez nada? Não, não fez? Não, eu tô ligando pro senhor orar por mim. Porque eu falei, deixa eu te falar, meu bem. Tem um ponto importante. Eu falei, meu bem, deixa eu te explicar uma coisa. A nossa parte, quem faz é a gente. Deus faz a parte dele. E chegamos num ponto que você tem que fazer alguma coisa. Não, não vou orar cor nenhuma, não. Eu liguei para uma grande amiga minha, você deve conhecer, depois te falo o nome que eu não vou dizer no ar, uma delegada. Uhum. Eu falei, fulana, eu preciso da tua ajuda. Eu sabia que ela estava de plantão, porque nós havíamos delegada falado... Kazumi? Não é. Não, porque eu sou fã da delegada. Aí eu falei, preciso que você me ajude e tal. O que foi? Isso. Vem aqui agora. Eu falei, agora eu não posso porque eu nem sei quem é e nem sei onde mora. Mas eu vou falar com ela e amanhã eu tô aí. Peguei e falei com essa minha amiga, tá, não sei o que ela. Não era pra isso. Era pra falar, se você não for, eu vou. Porque eu falei, eu tenho que sentar com ela pra saber se é medo de fazer alguma coisa ou se é medo o apego, né? O apego e não querer fazer, tipo assim, Deus vai mudar, né? Deus vai, como tem mulher, né? Como a religião prega muito, né? Muito importante você falar sobre isso, eu vou já a religião falar fala sobre muito, isso. né? Não faça nada, ore, mas haja também, sabe? E no dia seguinte, isso foi uma quinta, uma sexta-feira, eu fui, onde é que você mora? Me fala onde você mora, que é pior você perguntar pra outra pessoa, porque eu vou falar pra outra pessoa por que eu vou te procurar. Fui na casa dela, conversei, convenci, levei na delegacia, Pastor, que bom. fiz ela denunciar. E por fim, ele foi tratar-se e tal, tinha uma série de limitações. Só que, cara, se ele tem limitações, eu não vou esperar a pessoa morrer para então se procurar uma ajuda necessária a tudo, sabe? Eu quero frisar isso aqui muito porque as pessoas às vezes entram numa vibe religiosa da coisa que não é o ensinamento, que não é a base da escritura, sabe? Se você passou por isso, fala alguma coisa sobre isso, eu acho importante demais quem está assistindo a gente, sabe? Inclusive eu vou falar um dado real sobre não estou isso. dizendo que Deus age, Deus opera. Gente, Deus é maravilhoso. Só que ele não faz aquilo que é para você fazer. Não faz. Não vai mandar um anjo denunciador para chegar, sabe? Olha, eu sou um anjo da fulana, viu? Vim aqui para denunciar. Não vai, é você que tem que ir. Tenha discernimento para fazer as coisas. Você já enfrentou uma situação dessa? E não tem medo do julgamento. Uhum. Eu ia falar agora sobre isso. Se eu te falar um dado real, que 80% das mulheres vítimas de violência doméstica estão dentro das igrejas. Choque, pastor, choquem-se. Sabe por quê? A religiosidade. Elas têm medo do que as pessoas vão falar. Sabe que eu tenho horror a isso, né? Sim, eu acho que o senhor é a pessoa ideal para falar sobre isso. E, sabe,
quando eu vou nos locais, é assim, é incrível. As pessoas mais que vêm me procurar para ir, por exemplo, eu fui para um exemplo que eu vou dar agora, eu fui para Bacabal, né, dar uma palestra na época do Dia da Mulher. E quando terminou a palestra, foi numa rua assim que a prefeitura fechou, atrás do palco tinham 6 pessoas para falar comigo, 6. As 6 eram de igrejas, pedindo para eu ir nas igrejas delas falar sobre isso. Porque tá muito grande, pastor. Sem brincadeira, é um dado real, se eu for pesquisar sobre isso. A violência doméstica dentro das igrejas tá absurdamente grande. Aguente, fique calada, você é submissa. Aguente, você, o casamento meu Deus, não foi, foi feito para ficar casada e não separar. Pai, me ajuda, meu pai, Isso. me ajuda, porque isso me dá uma revolta muito Isso. grande. Tem gente A gente precisa sofrendo, trabalhar padecendo muito com fisicamente, isso. precisa, dentro das muitas igrejas. Mulheres, pastor, muitas mulheres. E tem medo do julgamento que as pessoas vão falar dentro da igreja, do que como o pastor vai receber, porque não são todos, né? A gente sabe. É pecado. Sim, e como vai receber, e como vai se. Aquela proporção daquilo vai tomar, de chamar o marido, do marido pode ser chamado no local, e, enfim. Eu recebo muitas mensagens e muitas de mulheres dentro da igreja. E é triste, porque às vezes você quer ajudar, é como você falou, você quer ajudar e elas se bloqueiam, né? Não, eu não quero, não, porque eu não sei o que as pessoas vão falar de mim depois dentro da igreja. Eu não sei o que meu... Sabe? Elas têm medo do que vai acontecer depois, do que as pessoas vão falar. Medo do julgamento, né? E tá muito grande. Então, hoje em dia, é muito grande a procura para a gente ir falar sobre isso dentro das igrejas, para alertar essas mulheres, para abrir os olhos das mulheres. Sabe, eu te peço até uma coisa. Quando você for convidado e aceitar o convite de ir nas instituições, né, nas denominações, não leve apenas os dados da violência doméstica, não leve apenas os dados de que 80% estão nas igrejas, mas leve um embasamento para que elas entendam que não há Deus não compactua com esse tipo de comportamento. Deus não exige que elas passem por isso pelo fato de estarem casadas e serem submissas e mulheres, porque a mulher nasceu para isso. Que elas entendam que não há o aval de Deus para isso. Sim. Que as pessoas entendam e vejam, não associem Deus a nenhum tipo de atrocidade, nenhum tipo de violência, que ele não está nesse meio. Deus nunca vai chegar e falar assim, olha, sofra, apanhe até a morte, porque foi para isso que eu te criei. Não foi e nunca será, viu? Você que ouve a gente, que de repente é cristão e serve a Deus de todo o seu coração e passa por isso e tem medo demais, eu fico com uma frase que minha avó falava, sabe, meu filho? Eu prefiro ver todo mundo chorando e Deus sorrindo do que Deus chorando e todo mundo sorrindo. E as pessoas se preocupam demais com posicionamento, opinião, postura, comentários Sim. e olhares dos outros. Sim. Dos outros, né? Em detrimento do que Deus acha, do que Deus vê, de como Deus olha. Deprimente isso, e pior ainda ouvir que 80% estão dentro das instituições religiosas, né? Lidar com isso deve ser tão conflituoso, demais. Porque as pessoas ficam enraizadas, né? Arraigadas nessa crença, nessa fé totalmente infundada, né, de que eu tenho que passar por isso, e eu sinto muito que seja uma realidade, porque né? Sinto muito que seja. Eu quero abrir um parêntese de uma coisa que você comentou, pulando um pouquinho de um ponto A para um ponto B, que eu acho que isso é importante para pessoas que nos ouvem agora também. Eu lembro de uma pessoa que ela saiu de um setor e foi para um outro setor que ela gostava muito de estar nesse setor. Ela brilhava no setor que ela estava de trabalho. Brilhava, era muito, muito boa. Só que estar nesse setor que ela estava, ela começou a ser improdutiva. E sem nem entender porque ela era tão boa, mas não estava conseguindo produzir. E outra pessoa chegou, não atropelando nem nada, chegou para ajudar, né? Muito solícita, muito humilde. E nas pequenas ajudas que essa pessoa dava, ela superava em resultado 1000% essa outra que já era de dentro e que muito tempo estava lá. Ela comentou comigo e falou, Bruno, eu não sei por que eu tô lá, eu gosto de fazer isso, tá? Mas é como se não fosse mais o meu lugar, né? E a D certamente era uma excelente fisioterapeuta intensivista e tudo. Mas as pessoas que você alcança dentro das paredes de um hospital
nunca vão se igualar às pessoas que você alcança em uma rede social fora das quatro paredes do hospital, Sim. né? Só que a gente tem essas seguranças da vida, né? E não consegue abrir mão dessas seguranças do certo pelo incerto. Até que parece que tudo, você consegue chegar, tudo faz sentido, né? Deus te coloca uma situação de total desconforto que gera em você reações tão adversas e desconfortáveis que te forçam a sair dessa realidade Sim. para estar onde Ele te quer. E foi desse jeito. Onde Ele te quer. Porque o que a aldeia alcança hoje em uma rede social, ela nunca alcançaria dentro das quatro paredes de um hospital. Né? Com um ciclo não só daquele lugar, mas nossa, você ouve mulheres de onde, Dê? Olha, pastor, de todo lugar do Brasil, sabe? Lógico, meus seguidores, a maioria são do Maranhão, mas eu tenho um seguidor do Brasil todo. E assim, o fato de você encorajar aquela mulher, sabe? Nossa, você consegue, você não precisa passar por isso. Você pode pedir ajuda, você pode ir lá, enfrenta a sua dor. Não é fácil. As pessoas acham que é fácil a pessoa de fora julgar, né? Ah, não, por que tu tá nessa? Sai dessa, não é assim. A gente não sabe tudo que a pessoa realmente depende daquela outra pessoa. Eu não falo nem só financeira, né? A dependência emocional. A gente não pode julgar. E você escutar histórias, pastor, eu escuto histórias das mais absurdas possíveis, assim, eu recebo fotos, vídeos. Outro dia eu sempre falo sobre esse caso de uma mulher, o bebezinho de 1 mês, estava amamentando, ela apanhou do marido, amamentando essa criança. Ela estava toda ensanguentada, sabe? E ela me ligou na hora de dentro do banheiro. E assim, como eu tenho essa relação com a diretora da Casa da Mulher Brasileira de São Luís, a delegada geral, e eu já tenho esse ciclo de amizade com elas, eu consigo ajudar muito mais. Então, rapidamente eu liguei para a chefe da patrulha da Maria da Penha na época, que não é mais ela, do Coronel Augusta. Na mesma hora, a Coronel Augusta mandou a viatura. Eu tava com ela no telefone quando a polícia chegou lá e conseguiu prender o cara, sabe? E assim, você conseguir ajudar, nossa! Caramba, isso é... Meu Deus do céu, é algo que eu me sinto muito... É sublime. Nossa, não existe. E assim, mas você contando um pouco da história, você passou por todos os infortúnios que uma mulher poderia passar, né? Tipo assim, o bullying pela questão física, depois, assim, o looping absurdo de uma condição física para outra, né? Uma cirurgia frustrada, onde todos os sintomas voltam. O sonho de uma gravidez que não é possível, depois é possível, depois a possível perda de um filho, depois crises conjugais, depois recolocação no âmbito profissional, mercado de trabalho, né? Nossa, e assim é um combo de uma coisa. E se você for parar pra pensar, qualquer pessoa que está do outro lado, tá me ouvindo, pode ter passado pela mesma situação e passa, né? E é legal a gente poder compartilhar. Acho que geralmente uma por vez, que tu passou por tudo, entendeu? As pessoas passam uma por vez. Tu gente, pegou. Não dá pra passar tudo, né? É verdade, pastor. Mas o que é legal de eu compartilhar é que as pessoas veem, cara, ela conseguiu, a Dê conseguiu, eu também vou conseguir. Eu lembro que na época da casa também, que eu morei 11 anos com a minha sogra, né? E quando eu compartilhei isso também, que eu morava com a minha sogra e que nosso sonho era comprar nossa casa. E quando aconteceu, nossa, eu recebia muito nossa, eu não vou desistir, eu tô há 15 anos com a minha sogra, eu tô não sei quantos anos, e eu choro todo dia, meu Deus, será que eu nunca vou conseguir? E ver você conseguir realizar. Ela já passou por tudo, morreu a bichinha. A bichinha teve a técnica da sogra, toda mulher sofre com a sogra. 11 anos com a sogra. O que você não passou na sua vida, me diga, o que você não teve que enfrentar pra poder não sei, já passei tudo, é verdade. Isso te dá muita autoridade para falar com as mulheres, né? Sim. Que assim, que você, o desejo do meu coração, eu peço a Deus que te encoraje pro próximo degrau, sabe? A gente só tem condições de ir pro próximo degrau. Eu falava isso hoje com as pessoas na live que eu fazia, da história da borboleta, né? Que ela faz o casulo, a lagarta horrorosa, para se transformar em borboleta. E tem uma história de um casulo que estava à mostra, uma borboleta enorme, que geralmente são as borboletas, uma região específica da África. E o cara olhou o casulo e ele viu a borboleta se debatendo dentro, então ele julgou que, nossa, ela está querendo sair e não consegue, né? E ele foi e abriu para que ela pudesse voar e ela morreu. Então, assim, não dá para
mudar de fase, nem abrir casulo fora de hora. Mas também não dá para ficar no casulo por muito tempo. Sim. Né? Que Deus te encoraje a dar o próximo passo, que é um próximo passo que as pessoas... Porque uma coisa é as pessoas... A D é uma só, a D não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente, né? Então, assim, muitas pessoas procuram a D, mas enquanto a D atende uma, tem outras 5 tentando serem atendidas também ou ajudadas de alguma forma, né? Então, que a D consiga multiplicar isso para que de uma vez só várias pessoas consigam acessar essa D. Sim. Né? E esse é o próximo passo que eu vejo, sabe? Meus olhos enxergam assim, sabe? Você consegue? Meus olhos enxergam assim. O próximo passo é uma D para todas, sabe? Uma D que consiga alcançar, uma D tipo o goleiro da Croácia, com 20 braços. Assim, uma D que consiga alcançar vários, sem essa dificuldade, essa limitação de ser uma só, que não é alcançada por várias. Sim. Mas uma que alcança várias. E eu sei que é um passo desafiador demais, porque... exige uma série de coisas e uma delas é compromisso e coragem, para poder se mostrar para alguma coisa muito maior. Que Deus te dê clareza disso, sabe? Porque a melhor coisa é quando você faz sendo direcionado por Ele. Com certeza. E eu sempre digo que você não tem que se preocupar com amanhã se você anda com aquele que já está lá. Verdade. Né? Tipo assim, amanhã, ele já está no amanhã. Então, se você está com ele... vai sendo direcionada, que a paz no coração que guia nossas decisões te guie em relação a isso. Amém, pastor. Que você não demore a despertar para isso, porque Deus não te permitiria passar por tudo isso para que ficasse guardado contigo, sabe? É o que eu digo. Não adianta eu ser a melhor pessoa do mundo se eu não puder transmitir isso para outras pessoas. Vai ser um tesouro literalmente inútil, guardado e preso dentro de um sarcófago. Sim. Enterrado, sabe? A 1000 metros de profundidade. Eu peço muito a Deus para que me dê sabedoria e me dê... como é que é a palavra? Para poder... Porque assim, não é fácil lidar com isso, né? Não é fácil você diariamente ouvir histórias... sofridas, dores e não absorver, né? Porque eu não sou psicóloga, eu não estudei para isso, não sou treinada para isso e eu no começo eu sofria muito, eu trazia muito para mim, principalmente quando eu comecei a escutar relatos das mulheres traídas, eu descontava em André, porque eu lembrava do que tinha passado, apesar que eu já tinha perdoado, já tinha realmente pulado essa etapa com ele e superado, mas toda vez que eu escutava uma que vinha me falar, mas aconteceu isso, eu falava, cara, esses homens são... Aí eu descontava nele, aí voltava aquilo, sabe? Mas eu consegui tratar isso em mim, hoje eu já consigo ouvir e não descontar mais nele, mas em caso em relação à violência, são muitas histórias muito doídas, sabe? E eu ter que absorver tudo isso, não trazer isso pra mim, entender que aquilo é uma dor de alguém que eu posso ajudar, mas eu só posso fazer aquilo lá também, eu não posso. Então, assim, eu peço muito a Deus isso também pra me dar sabedoria, pra saber conduzir tudo isso, porque não é fácil, não é. Não é você estar à frente, lutar com uma mulher e dizer assim, eu tô aqui, eu vou te ajudar, ir lá e levá-la e ver e segurar ela chorando e dizer, meu Deus, mas meu filho, porque a primeira coisa que a mulher pensa são nos filhos, né? Minha família, o medo do julgamento da família, minha família não tá do meu lado. E você saber conduzir, conversar com aquela pessoa e falar de uma forma que não induza ela a nada. Ela tem que agir com o que ela acha que tem que fazer, não né? Não por sua causa, para depois não falar disso que você fez. Foi a AD que fez eu separar, foi a AD não. Ela precisa entender o que está acontecendo e tomar a decisão que ela vai tomar. Mas não é fácil, né? A partir de hoje, ore por 2 coisas que você tem em casa, a dica que eu dou. Discernimento e sabedoria. Discernimento me faz entender o que eu preciso fazer. Sabedoria, quando e como. Isso mesmo. Então, assim, Deus não dá discernimento para eu saber o que fazer. Agora eu sei, tá bom, agora quando e como. Aí entra a sabedoria em cena, que Deus te encha muito disso, te faça assim, transbordar disso, viu? Muito obrigado por essa noite. Obrigada, muito obrigado por compartilhar. Amo Sabe, falar quem quiser te sobre encontrar nas redes sociais, te acha como? @D Cavalcante Leite. Eles vão colocar aqui, né? Bom, com certeza. @D Cavalcante Leite. @D Cavalcante Leite. D Cavalcante, com leite. Procure a D para
para compartilhar, para conversar. Sim. E pedir ajuda também. Do pouco que eu vi aqui, não tenha nada que você passe que ela não que ela tenha não tenha passado. Bem isso, pastor. Muito obrigado. Obrigada. Viu? Você. Que honra ter você aqui. Eu que agradeço, estou Dá muito um feliz. cheiro na tua família que tá no meu coração também. Sabe, tua mãe, teu irmão. Eu agradeço em nome deles. Meu Deus, todos. todo mundo. O André! Meu Deus, o André é um doce, um carinhoso demais. Dá um cheiro nele na tua filha, em você, em todo mundo. Espero ouvir coisas grandes e boas da Dê sem demora, porque assim, se tem uma coisa que eu posso fazer é profetizar, eu profetizo sobre você. Muito além daquilo que você pensa. O seu pensamento ainda é limitado para muito além de onde Deus vai te conduzir e te levar. Amém, eu recebo. Porque simplesmente Ele quer. E poderia ser com outras pessoas, Ele quer que seja especificamente com você. Então assim, simplesmente é o que a gente fala, dá uma sigla de SV, né? Se vira. Então, que Deus te abençoe. Amém. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada.